Programa Atividade, chegando para mais uma edição. Minha gente, 33 anos de Programa Atividade, é muito bacana, é uma história bonita, 3 décadas e mais alguma coisa, de muita luta, muita tempestade, muito céu de brigadeiro. Chegamos até aqui, estamos aqui na RS Play, 524 a Claronet, mais plataformas, mandando a nossa grade de programação, nosso programa, mundo afora. Negócio fantástico aqui, o nível da nossa emissora, o nível técnico, o nível de colaboradores, né, de todos altamente qualificados, evidentemente, o que é bom demais. Muito bem, de futebol hoje falamos assim do nosso treinador da seleção brasileira, Ancelotti. Temos tantos treinadores do Brasil, né, mas teve que vir um lá bem de longe. E um medalhão, né? Pode ser competente, não sei. Até agora eu não conheço a escalação da seleção, não conheço os atletas da nossa seleção, assim, pouquíssimos, né? Porque eles jovens vão embora e agora são convocados para a seleção, vêm os seus clubes do exterior. E nós aqui, verde e amarelos, patriotas do Brasil aqui, não os conhecemos praticamente, a não ser aquele que acompanha o futebol, né? Palmo a palmo, né? Eu gosto, adoro futebol, mas estou aqui na nossa aldeia, no nosso Brasil, etc. e tal. Mas a seleção brasileira até não tem a profundidade, não. Mas o seu Ancelotti, que ganha 5 milhões por mês da CBF, 5 milhões de reais por mês, renovou seu contrato até 2030. Deve ir a uns 10 milhões agora, né? Porque não ia renovar pelo mesmo valor. Claro que não. Nós estamos em 2026, ele vai até a próxima Copa, então. Vamos ver o que ele faz nesta, se faz jus a, pelo menos, ficar até 2030 envolvido com a seleção brasileira. E depois ele vai para casa, né? Porque a seleção brasileira termina a Copa do Mundo agora, ela vai ter amistosos depois, dependendo da sua posição no campeonato mundial. Enfim, não é o dia a dia, né? Então o Ancelotti vai lá para a sua terra, né? E depois volta aí dizendo a que veio. Vamos ver o que acontece com o seu Ancelotti ganhando esses salários, né? Honorários, contratos milionários. O que tu me diz, Afonso Praça Batista? Eu digo que eu fico muito triste por não ter, né, ido para o lado do esporte. Eu acho que é extraordinário, né? Imagina, claro, foi um bom jogador da Itália, jogador de sucesso. Eu acho que foi um bom técnico no clube, eu acho que no ramo. Mas sempre tive uma dúvida sobre a questão do Ancelotti, que é o seguinte: a seleção da Itália de novo não foi para a Copa. Pois é. E por que a seleção italiana nunca quis ele como técnico? E nem ele como técnico da Itália, né? Então, no seu país natal. Eu acho que o Brasil ele se desprestigia muito no momento que busca um técnico estrangeiro, porque nós temos profissionais aqui dentro. E, sobretudo, quando nós visamos, embora os 55 que ele apontou como prováveis escalados à Copa, tem muitos que jogam no futebol brasileiro, mas descaracteriza o futebol. Eu acho que o futebol brasileiro, que o futebol que encantou o mundo, era justamente porque a maciça maioria dos jogadores jogavam futebol brasileiro. Hoje nós jogamos um tic-tac, né, europeu, todo mundo está jogando a mesma coisa, a rigor, em função, inclusive, dos técnicos que vêm operar aqui, seja do Grêmio, Internacional com o uruguaio, né, o próprio Flamengo com o português. Então, assim, Palmeiras, né, há anos com o português, ou seja, futebol brasileiro, terra do futebol, meio estranho, terra do futebol tem um técnico italiano e ganhando 5 paus. A única coisa que eu posso dizer é que a CBF é uma instituição privada e daí é aquela história, é o mercado. Mas eu não sei, falei isso há muito tempo aqui no programa e vou voltar a dizer, não sei se o futebol não vai entrar num colapso financeiro logo, na situação em que não terá mais condições de competição. Por quê? Porque realmente os salários eles estão sem condições. O Grêmio, por exemplo, que tem a 4ª folha do Brasil, está na zona de rebaixamento, então não condiz, né? Infelizmente não condiz. Temos atletas que não entregam nada para a equipe, para o clube, e ganhando em torno de 2 milhões, por exemplo, no elenco gremista. Então isso é demais, né? Não é um atleta, são 2, 3 que estão nessa faixa de salários. Né? O treinador também. E aí se enxerga esse quadro, o Grêmio na zona de rebaixamento, né? Série B, então é muito ruim. Então, o que vai se fazer?
É isso aí. Extrapolaram demais. As bets estavam bancando, essas bets estão meio que se encolhendo. O próprio Grêmio Internacional tomaram calotes aí recentemente. Então não é assim. O pessoal não está abrindo a bolsa. A situação mudou completamente. Não dá para rasgar dinheiro. O Grêmio, as gestões lá deixam dívidas, milionárias, trilionárias. E aí? Quem é que paga? Quem é que banca isso? E sabe o que é uma coisa que me chama muita atenção, Silvio? Só abordando sobre a questão do Grêmio. O grande calabouço que eu sempre escutei de 2012 até o ano passado é que nós não tínhamos casa. Não tínhamos casa, nós não tínhamos o estádio. Aí foi lá o padeiro, né? E aqui eu homenageio, fazendo aí, sei lá, 20 milhões de pães franceses por dia, né? E compra a arena e dá para o Grêmio. Vai lá e resolve. Tinha um candidato à presidência dizia que era impossível a negociação, o cara em 15 dias resolve o problema e entrega para o Grêmio. A arena está sempre vazia. E o Grêmio continua no macacaca. Porque o problema é que não tinha receita, a arena não tinha receita e tal, era uma desculpa. Não dá muito para entender isso, não dá muito para entender. Me parece que muda-se o cenário, mas os problemas eles permanecem. Né? É verdade. E aí, Eduardo Tornaz? Isso que falasse, Afonso, é muito comum em devedores contumazes, aquelas pessoas que vivem devendo, que a gente acha que o problema delas é a falta de dinheiro. Não. E mesmo que se pague as contas todas dessa pessoa e ainda se dê algum dinheiro, ela fique no positivo, logo ela vai continuar sendo devedora. Parece que o Grêmio está nessa situação também, porque trocando em miúdos é a mesma situação, né? Colocaram o Grêmio no positivo, tiraram o problema da arena e ele continua nessa situação. Mas em relação à seleção brasileira, eu tenho um fato curioso aqui que eu estava lendo hoje, que o José Maria Eimael, que é o democrata cristão, ele só não concorreu em dois anos à presidência, que foi no ano de 1994 e no ano de 2002. Justamente os anos em que a seleção brasileira foi tetracampeã e pentacampeã. E esse ano, aos 86 anos, ele novamente não concorrerá. Ou seja, parece que se continuar essa superstição ela realmente valer, parece que seja treinador estrangeiro, treinador nacional, parece que tem uma chance aí a seleção brasileira de faturar a Copa do Mundo aí por causa do Eimael. Vamos ver o que acontece. Então, tá, eu acho que de futebol está mais ou menos bom por hoje. Vamos adiante, falando agora do Banrisul, né, gente? Vamos falar do Banrisul. Dizendo que o Banrisul lá apresenta o Banriway, que é a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, o Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar, na prática, o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. Olha aí a mensagem Banrisul. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Então vamos falar aqui, vamos dar as boas-vindas à Parrilla del Sur. Olha aqui, minha gente, um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. Um negócio fantástico a Parrilla del Sur, tá bom? A maior parrilla, autêntica cozinha uruguaia, ali na Avenida Nilópolis, 111, Petrópolis. Olha aqui, o sabor uruguaio, direto ali na Nilópolis, 111. Telefone ali, ó, 30 12 78 78. Uma equipe altamente qualificada recebendo você, né? Diplomacia absoluta.
Segundas, 18h30 às 23h45. Terças, 18h30 às 23h45. Domingos, 11h30 às 22h45. Então, tudo de bom você encontra na Parrilla del Sur. Olha aqui, minha gente, temos lá vinhos maravilhosos, cervejas importadas, drinks maravilhosos e essa maravilha, né, de carnes uruguaias espetaculares. Então, não perca, né, o momento oportuno de confraternizar com um grupo de amigos, com a família, né, etc. e tal, eventos, tudo na Parrilla del Sur. Telefone 3012-7878, 3012-7878, Avenida Nilópolis, 111, estacionamento cortesia, minha gente. A maior parreira, a autêntica cozinha uruguaia. Era aqui um ambiente lá extremamente convidativo, né? Muito bacana, né? Olha aqui, é aquecido, tal, né? Um ambiente fora de série, né? O tratamento que se recebe na parreira é fora de série. Então, é tudo de bom, Parrilla del Sur. Um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. É um espetáculo. Vamos adiante falando da TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, de Porto Alegre a Lisboa, 11 horas de voo saindo aqui do aeroporto Salgado Filho. São 11 horas de voo direto de Porto Alegre até Lisboa, Portugal, e de lá você segue destino para qualquer localidade do planeta pelas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Então te liga com TAP Transportes Aéreos Portugueses. Todos os cartões de crédito são muito bem-vindos. Parcelamentos de pai para filho, ok? Muito bem. Meus amigos, Eduardo Ornedes, Afonso Praça Batista, nós temos aí novidades no país, né? Temos aí muitas bondades e também agora estamos aí com uma situação ainda envolvendo o Banco Master, né? Que temos situações aí do próprio Bolsonaro, né? Com o filme do papai, temos aí o pai do André Vorcaro também, que fez muitas gentilezas com dinheiro que não se sabe como é que brota tanto dinheiro, né, numa situação desta. Honestamente, nunca vi tanto dinheiro verter para fontes que não tinham nada a ver em receber tantos valores, né? Era assim, na faixa de 125 milhões, por aí, brincadeira. Troco. O que me diz, Afonso? Olha, sabe que o Brasil é impressionante, né? O Brasil é fantástico. E nós estamos numa situação que beira o cômico, né? Nós tivemos mala de dinheiro atirada pelo hotel, pela janela, num prédio, quando o sujeito teve uma operação de busca e apreensão. Nós temos fuga em carrinho de golfe. Os áudios da Peleleca, né? O diálogo da Peleleca, fantástico. Né? Ontem o Flávio só faltou, eu quero dinheiro, né? Eu quero dinheiro. Um bandido galã, né? Tivemos um sicário, um matador de aluguel, máfia digna de um filme do Scorsese, né? Festas faraônicas que deixam qualquer sheik árabe rubrecido, né? Então, é complicado. Agora nós temos, eu interpreto que o Daniel Vorcar, que muito provavelmente seguia ali como seu conselheiro e o pai, que foi preso hoje, Henrique Vorcar. Daniel Vorcar é uma espécie de Silvio Santos do espectro público. Ele dizia, quem quer dinheiro? O cara lá, quero dinheiro, e ele dava dinheiro. Topa tudo por dinheiro. Topo tudo por dinheiro. O negócio é fantástico. Fantástico. Porque não tem explicação. Todo mundo sabe que eu sempre fui crítico de Jair Bolsonaro. Voto contra o PT, mas não a favor de Jair Bolsonaro. E eu sou sincero, quanto à questão criminal do que foi deflagrado sobre a história do Flávio, não há o que se dizer. A princípio, pelo que foi exposto ali, não é crime, é imoral, é diferente. O sujeito estabelece um diálogo pedindo dinheiro, o sujeito estava sendo investigado, ele sabia que estava sendo investigado em função de maus feitos no sistema financeiro nacional, que quase quebrou o sistema financeiro nacional, em que o senador que ontem foi indicado por Valdemar Costa Neto como possível vice, justamente estava ali tentando aumentar o limite, né, do fundo garantidor de crédito. Mas o que é mais fantástico dessa história toda é que simplesmente pode não ser crime, mas é imoral. É imoral. E é cataclísmico para a política. Se a família Bolsonaro tivesse mínima responsabilidade com o país e com a democracia, eles sairiam de cena e apoiariam um quadro da direita ou do aspecto antipetista, do centro-direita,
para fazer oposição ao governo. Por quê? Porque em mantendo a candidatura, ao que aconteceu com o Flávio, foi o que Ratinho Júnior tentou evitar. Ratinho Júnior evitou, porque apareceu que existia ligações do Banco Master com empreendimentos da família, do pai, do Carlos Massa, e ele disse, não vou me candidatar. Por que não vou me candidatar? Porque daí eu não sou alvo. E o Flávio só teve ontem a gravação vazada porque ele é alvo, ele está na berlinda. Mas de qualquer sorte, esse assunto, e daí eu levanto a bola, ele é de um prejuízo político muito grande, por quê? Porque hoje o Daniel Vorcaro, que deu o maior golpe financeiro e comprou 70% da República, quem quer dinheiro, né? Em que hoje tem suspeitas de que o filme é superfaturado, 134 milhões de reais, um filme em que os 2 indicados pelo Oscar custaram 1/3 desse valor. Recebeu 61 milhões e a produtora do filme diz que nenhum valor recebeu de Daniel Vorcaro e que esse valor ele foi depositado num fundo, né? O fundo que é administrado em Dallas, no Texas, por Paulo Calixto, um advogado brasileiro que cuida de imigração e que cuidou de processo de Eduardo Bolsonaro. Ou seja, o advogado Eduardo Bolsonaro é o administrador do fundo recebedor do dinheiro do Vorcaro. Portanto, há uma suspeita de que quem mantém Eduardo nos Estados Unidos é o dinheiro do Vorcaro. É crime? Não. A não ser que tenha alguma maracutaia. Mas isso é cataclísmico para a questão política. E daí, a mesma produtora, o sujeito que organizou, o deputado federal Mário Frias, também disse que não recebeu nada do Vorcaro. Ou seja, não combinaram a versão para falar, né? Então, nesse contexto, meus caros, acho totalmente impróprio, aqui vou antecipar uma manifestação dos senhores, o bolsonarismo, o medo do PT com o Bolsonaro é porque o expediente que eles fazem é o mesmo, né? Lula, o herói do Brasil, lá na eleição tal. A mesma coisa está acontecendo com esse Dark Horse, né? Dark Horse, o azarão, né? O azarão, que é o uso da cultura, e se esse dinheiro realmente, o Vorcaro fez então a declaração de imposto, ele Rouanet, porque o cara empresta para efetivamente ter o desconto, e nesse contexto todo, a única coisa que eu posso dizer é que tudo isso fede muito, e tem mais coisa para aparecer, senhores. Muito bem. Afonso Praça Batista. E aí, o Eduardo Ornés? Dólar subindo com tudo isso, bolsa caindo, aquela loucura de mercado, né? O mercado é assim mesmo. Mas eu estava lendo o nome da produtora do filme Dark Horse, é Goop. Goop. Similar a golpe, né? Tem Goop que termina. Mas é muito interessante isso. E aí o Eduardo Bolsonaro declarou que o Zema, que já tinha até feito vídeos com o Flávio Bolsonaro, até sugerindo que poderia ser o vice do Flávio Bolsonaro. Agora, segundo o Eduardo Bolsonaro, aproveitou-se na primeira oportunidade para capitalizar, né? Aí angariar mais pessoas aí para sua ideia de candidatura própria. É interessante como a direita ela tem a dificuldade de se unir e a facilidade de se desunir. Parece óbvio, né? Porque são situações antagônicas, mas isso não é bom para a direita que quer concorrer seriamente à presidência da República. Enquanto a esquerda ela se une, ela transcende determinadas situações pontuais e individuais em prol de uma causa,
A direita não faz isso, a direita é muito individualista, isso é natural da direita. O ser de direita, ele quando não quer algo, por exemplo, eu não gosto de comer carne, eu não obrigo as outras pessoas a não comer carne, eu simplesmente não como carne. O de direita faz isso, o de esquerda faz uma revolução para que ninguém mais nunca coma carne, é uma causa. Então, eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim, estou dizendo que em relação à união para um fim eleitoral, é bom. É bom. Eu quero envolver o máximo de pessoas possível para uma causa fim, que nesse caso seria a presidência da República, enquanto a direita não, a direita é individualista, a direita ela se quebra muito fácil em diversas oportunidades, diversas possibilidades. E o que está acontecendo aqui é isso. Ao invés de se darem as mãos e entenderem o que aconteceu, se é bom, se é ruim, esperar que as coisas sejam explicadas, não. A primeira situação é a cisão. E isso não é bom politicamente. Bem, é isso aí, é complicado, né? Nosso país atravessa momentos incríveis, né? Bom, nós temos aqui, esteve aqui o nosso presidente da EPTC, Pedro Bicho Neto, nos contou que nós vamos ter ainda esse ano, você sabe, de maratonas, quantas mais ou menos, até o fim do ano aí tudo, são mais de 100 maratonas. Aliás, temos aqui o nosso amigo, que sabe também de tudo aqui, que é por aí, 100 maratonas. Então a EPTC está apavorada, né, com a responsabilidade nos estádios, nas maratonas, fechamento de ruas, né, em disposições com muitos condomínios, porque às vezes isso aí afeta a circulação dos condomínios, em ruas, etc. e tal. Agora, nós temos uma cidade, uma capital, a nossa metrópole Porto Alegre aqui, que anda voando, né, em cima do seu tênis, porque o que temos de maratonas é um negócio fantástico, né? Acho muito importante a atividade física, mas é demasiado e temos que deslocar um pouquinho essas maratonas, que está tudo, né, mais ou menos, os pedidos são para a Orla do Guaíba, né, a Orla, a nossa nova Orla. E o que acontece? Aí congestiona, fica tudo lá e o pessoal daí não resiste, né? Então era bom que ficasse um pouco no Parcão, dependendo lá no Porto Seco. Tem tantos ambientes na cidade para se fazer maratona, evidentemente, pelos bairros, enfim, e não somente na Orla do Guaíba, né? Edivaldo Pereira Paiva, Diário de Notícias, ali no Jockey Club, etc. e tal, que prejudica, inclusive, o movimento do comércio, né? Temos aí o Barra Shop, temos o Pontal, né? O Iberê, tudo aí que o pessoal transita muito por ali. Quando acontecem essas maratonas, esse trânsito fica vedado, fica fechado. Então, talvez tenha que ter um novo olhar, né, para onde acontecerem. Os pedidos são feitos praticamente 90%, 99% no mesmo lugar, que era a Orla do Guaíba. Aí, se o poder público faz a concessão, né, que atende os pleitos. Só que cria um problema para uma parte da população também que não está participando de eventos, né, de corridas, etc., e maratonas. Então, acho que tinha que ter uma medida, um equilíbrio nisso aí, para que todos fiquem, né, bem servidos. O que tu me diz? Sabe, Silvas, que esse negócio da maratona realmente tem essa questão do trânsito e é importante esse olhar mesmo. A maratona, as corridas de rua, sejam maratonas ou meias maratonas ou corridas menores, elas geralmente atraem pessoas de fora da cidade. Então, ela gira muito o comércio, sabe? Gira a economia. Esse olhar também precisa ser observado, assim, para ser redundante. Porque o comércio da cidade agradece, a hotelaria da cidade agradece, o trânsito fica prejudicado em determinado momento, geralmente final de semana, né? Mas realmente a Orla do Guaíba é a menina dos olhos, por ser plano, né? Por ser plano, pelo visual que tem, é realmente maravilhoso correr ali, o pessoal que gosta. O problema é a frequência. A frequência realmente ela poderia ser observada, mas para a cidade, eventos assim... São interessantíssimos. Não, é saúde, é maravilhoso. Eu acho que tudo isso aí tem tudo a ver. Tá? Qualquer médico que você vai consultar, ele diz, não, exercício em primeiro lugar, exercício, não abre mão de 3 vezes por semana. Agora,
a cidade é grande. É Tem grande. muitos ambientes para fazer maratona, né? Tem muitos ambientes para fazer maratona. Agora, o pessoal quer ficar só na parte principal da cidade, onde hoje é a orla, né? Que se presta muito para isso, sem dúvida nenhuma. Verdade. Mas Ainda o mais com as melhorias que O problema fizeram, é esse, a Zona Sul fica prejudicada, o fluxo de veículos, né? Já Edivaldo Pereira Paiva, ela é fechada sábados, domingos e feriados. É Ela verdade, é fechada, é verdade. uma das pistas. Né? Daí tem mais as maratonas, é muita coisa, num ambiente que não tem escoamento. Ou tu vai lá pela Cavalhado, né? Enfim, daí o poder público aí está examinando detidamente para que possa, então, melhorar esse tipo de atividade aí em relação às maratonas, que são bem-vindas sim, porém teria que se ter mais uma nova logística de onde acontece. Não quero tirar a brasa pro assado de Porto Alegre, mas Guaíba está do outro lado do rio, que também tem uma orla bacana e avenidas interessantes Se ali. o pessoal fazer aqui, pode fazer lá Podia também, fazer um pouquinho de visitar o maratona. município vizinho aí. Né? Do ladinho, né? A Exatamente. terra do sol nascente, É. né? Guaíba. Muito bem. Fala, Afonso. Não, concordo. Na verdade, talvez a discussão sobre a questão de mobilidade pública de Porto Alegre é discutida há muito tempo e não tem solução. Né? Esse é um grande problema. Não tem grande... E principalmente essa história da turma da Zona Sul. Eu acho que bem posicionado. Um momento que fecha, um gargalo, não tem o que fazer. Né? E o volume de carros é incrível, é crescente. Ele esteve aqui dizendo, Porto Alegre já tinha 300 e poucos mil carros, hoje tem quase 1 milhão de carros, só Porto Alegre. Então, nós estamos correndo para um rodízio que nem São Paulo. Então, tu imagina, né? Imagina isso aí, tu fecha artérias principais para ir para determinados ambientes da cidade, seria um problema incrível, né? Incrível. O Porto Alegre já sediou nas suas ruas corridas de carro, né? Nos anos 50. Sim, as carreteiras. As carreteiras. Tinha ali na Pedra Redonda, Vila Nova, exato. aquela região. Eu assistia tudo isso aí, eu morava em Ipanema, né? Pá, você ficava na beirinha da nem pista, rali, assim. né? Pá, verdade. Catarina Andreata, Júlia Andreata, Diogo Elvanger, e por aí vai, né? É verdade. Uma turma grande, boa. O Andreata corria com a Brigitte. Brigitte era o nome da carreteira dele. Muito bem. Vamos falar do Sicredi, então, tá bom, minha gente? Olha que Sicredi é onde você é um sócio, né? É um sócio lá no Sicredi. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente. O crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Assim mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com seu gerente ou abra sua conta no Sicredi. Dá uma olhada nessa mensagem. Oi, pergunta se não dá Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Vamos adiante então, tá? Vamos falar sabe de quem? Do Di Paolo, tá? Di Paolo é o Galeto que também é muito apreciado por todos nós gaúchos, né? Que ganhou São Paulo lá, o Di Paolo, quando ingressou em São Paulo com suas unidades, seus restaurantes. Paulista também, né? Aderiu ao Di Paolo. Existem marcas que servem refeições e existem marcas também que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar. O Di Paolo encontra-se agora lá em Torres também, desde o verão, né? Início do ano, está lá o Di Paolo em Torres. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Tem aí o Paulo Jeremia também, agora que foi lançado o vinho Paulo Jeremia, muito bom. Deguste o vinho Paulo Jeremia, saboroso, maravilhoso, em grandes refeições, tá bom? Paulo Jeremia, que é o titular do grupo Di Paolo de Galetos. Fala, Afonso.
Eu fico impressionado com a loucura do Trump, né, Che? É uma coisa impressionante. Agora ele publicou primeiro ele publicou o dólar, uma nota de $100 com a cara dele. Agora ele publicou segundo ele, 51º estado americano, que é a Venezuela. Meu Deus, o sujeito brinca com o que não deve, né? Parece que ele faz piada, não sei. Antes era o Canadá, não era? Ele tentou o Canadá, né? Daí depois a Groenlândia, sabe? É impressionante a falta de seriedade dele. Eu acho que, indubitavelmente, ele é um showman, eu acho que ele é presidente por causa disso, né? Tem a questão lá do início, do aprendiz e tal. Mas eu acho que a gente critica muito as coisas aqui do Brasil e acaba não vendo assim o quanto o mundo está meio maluco, o quanto o resto está completamente disfuncional. O presidente americano sempre foi uma figura que poderia ser contestada, poderia ser criticada, como tantos outros e tal, mas sempre teve uma autoridade moral, né? Sempre teve aquela questão da postura. Eu volto a dizer, não é porque eu entendo que determinada situação de vida é importante que eu vou estar batendo pau porque o cara é da minha cepa política. Eu vou criticar. E eu acho que é melhor criticar. Eu acho que a credibilidade está em criticar justamente o aliado. Né? Criticar o opositor é fácil. O negócio é de criticar o aliado. E eu não vejo. Eu acho o Trump um cara que pega polêmica gratuita, né? Pega polêmica gratuita. E talvez para se manter sempre no ápice da notícia. Porque se ele não tivesse feito essas publicações, nós não estaríamos falando dele. Fala, Eduardo. O Trump tem essa característica, né? Isso é dele mesmo. Eu não tenho dúvidas que ele tá agindo dessa maneira em relação lá ao Estreito. E chamou, até teve uma reunião agora com os chineses, né? E declarou hoje, se eu não me engano, que a China se comprometeu a não fornecer armas lá para não tornar, militarizar aquela região ali e também não fornecer armas para Irã e para ninguém mais nesse sentido. Eu acho muito difícil essa turma manter a palavra, né? Porque tantas vezes já foi tentado acordo e ninguém manteve palavra nenhuma, né? Daí só aceitam a voz da bomba, a voz do míssil. Isso aí é uma coisa muito, muito triste, né? Agora mudando de assunto, se me permitem aqui, eu falei ontem eu estive no programa e falei, mas hoje eu vou trazer de novo, porque é uma decisão muito interessante aqui para a área do direito imobiliário, falando em que só aceita a voz da bomba, a voz da força. A lei de locações permite que o inquilino purgue a mora. Purgar a mora é colocar em dia o contrato. O inquilino sofre uma ação de despejo por inadimplemento, né? Não está pagando os aluguéis, não está pagando IPTU, não está pagando condomínio quando tem, e aí sofre uma ação de despejo, o juiz dá 15 dias para ele sair ou para purgar a mora, colocar em dia o contrato. Ele vai lá e coloca em dia o contrato, termina aquele processo, volta a dever e aí sofre uma outra ação de despejo, dali a alguns meses, recebe de novo uma notificação, né, uma intimação do juiz para sair do imóvel ou purgar a mora, vai lá e purga a mora de novo. E assim volta, e assim vai indo, ou seja, um devedor contumaz. A terceira turma do STJ declarou no recurso especial 2.225.450 da relatoria da ministra Nancy Andrighi, que esse tipo de comportamento é inaceitável e despejou o locatário, mesmo que ele estivesse, então, com o contrato em dia. Por quê? Porque ao longo da contratação, ele ficou devendo o tempo todo. Só purgava a mora quando era chamado pela justiça a fazê-lo sob pena de despejo. Então, esse ambiente de inadimplemento contratual contumaz fere a lei, segundo a ministra Nancy Andrighi. Então, parabéns ao STJ, porque esse tipo de comportamento
durante a execução contratual, ele vai muito longe da boa-fé contratual objetiva. Então, parabéns ao STJ novamente. Por quê? Porque o locador precisa também poder se preparar no recebimento dos aluguéis. Muitas vezes é o único imóvel da pessoa e ela usa esse dinheiro para pagar alguma conta, para pagar um remédio, para alguma coisa assim, e o bonito lá do inquilino, do locatário, não paga e espera confortavelmente a ação de despejo para então ir lá pagar. Isso não é aceitável, Silvas. É realmente complicado. Vamos adiante falando de sucos Petri, que é a bebida de todas as estações, por que não dizer a bebida do ano inteiro, né? Sua sede pede saúde, pede melhor, sucos Petri. Uva, laranja, água de coco Petri, espetacular para hidratar o seu organismo, né? Tudo 100% natural, sem adição de água, açúcares e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Mais uma vez aqui, ó, uva, laranja e água de coco Petri. Na hora de hidratar seu organismo, na hora da atividade física especialmente, sempre a água de coco Petri, 100% natural. Muito bem, vamos adiante. Vamos falar aqui do Grupo Zafari, né? Onde economizar é comprar absolutamente bem. O Grupo Zafari aí foi homenageado na Assembleia Legislativa, né? Uma premiação muito linda aí, toda a família Zafari lá, né? As lideranças do Grupo Zafari estavam lá na Assembleia Legislativa, estava ontem, né, quando foi homenageado, então, pela nossa Assembleia Legislativa. Mais que justa homenagem por um grupo que é modelo no país, no mundo, por que não dizer, né, o Grupo Zafari. Então, está aí, cresce a passos largos cada vez mais, se encaminhando para o seu centenário. Já vai aí para os seus 91 anos e agora se encaminhando, então, para o centenário, 91, 92, chegou aos 90 já, né? Então, economizar é comprar bem. Veja aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Minha gente, na hora você precisa de um auxiliar digestivo aí, por favor, né? Olina, Essência de Vida, Laboratório VESP, o centenário Laboratório VESP, que nasceu aqui em Porto Alegre e hoje está com uma sede, né, padrão Anvisa em Canoas, aqui ao nosso lado da nossa capital, a nossa querida Canoas. Então, Olina, família Olina Essência de Vida, um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares, tá bom? Então, na hora de viajar, Olina na bagagem, né? Você que vai saborear novas gastronomias, né? Então, a gente sempre excede um pouquinho. Na praia, na casa da praia, do campo, da serra, né? No ambiente corporativo, sempre a presença de Olina, Essência de Vida, Laboratório VESP, há mais de 100 anos. Tá, minha gente? É bom demais ter Olina ao seu lado. Muito bem. Aí, Afonso Praça Batista. Bom, voltando àquela história do Flávio, o Romeu Zema, então, surfando a onda, resolveu criticar o Flávio e com uma voz forte. Eu acho, sinceramente, que faz parte da política, né? Seria ele totalmente neófito se ele não atacasse realmente a deflagração. O problema é que telhado de vidro. A BBC Brasil agora, né, fonte da BBC, diz que Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, doou 1 milhão para o partido do Zema na eleição passada. Ou seja, ninguém vai escapar. Ninguém. A teia é muito grande. É para a caranguejeira é pequenininha. Total. Total. Fala, Eduardo. Interessante é que essa questão do Master, a CPI lá estavam indo bastante bem atrás das pessoas, das informações, following the money, né? Estavam lá seguindo o dinheiro para chegar e, de repente, foi por água abaixo.
né? Mas que não era, esse é o problema, que o objeto não era do Master, né? Era do INSS. Do INSS. Então, estava chegando nessa situação e aí foi tudo por água abaixo. E quem votou contra a CPI do INSS? Maciçamente a esquerda. E agora estão querendo colar na direita a questão do Bolsomaster, que eles estão inventaram essa expressão. É a tal da narrativa, temos que criar uma narrativa perfeita. Então a situação agora inverteu-se, porque agora não querem CPI, querem a Polícia Federal atrás do Flávio Bolsonaro e da família, chamado de clã Bolsonaro nas notícias, nos veículos de imprensa mais ligados ao progressismo. Falam de clã Bolsonaro e Bolsomaster. Mas quando é para investigar a fundo, investigar a situação dos velhinhos, investigar da onde saiu o dinheiro e o que chegou nessa questão do Master, aí maciçamente o pessoal, a galera progressista, o pessoal da esquerda, vota contra. Né? Assim como vota contra aumento de pena, vota contra a castração química de estupradores. É esse tipo de situação assim que deixa a gente meio desgostoso. Porque quando é para passar o país a limpo e fazer um pente fino e cortar na carne, como disse muito bem o Praça Batista, no sentido de que a gente não fica defendendo só uma pessoa ou outra, mesmo que seja da nossa linha de raciocínio ou da nossa turma, vamos colocar assim, tem que cortar mesmo, tem que ir atrás, tem que fazer o pente fino para a gente seguir melhor no país. Mas aparentemente não é o que vai acontecer nos próximos anos. A situação é bem complexa. Nosso país é para administrar tantas dificuldades, né, no campo do que há de mais correto, né, da licitude, é extremamente complexo. Diariamente o noticiário traz situações adversas, né, e isso é muito ruim para todos nós brasileiros, para a gestão do nosso país, o crescimento do nosso país, da nossa população, dos nossos jovens, né, e para a nossa face no exterior. Né. Nós estamos muito mal apresentados, né, a nossa fama no exterior está horrorosa. Quem viaja sabe como é que é perturbadora a imagem do Brasil do lado de fora, do nosso continente, que nós vivemos num continente. O Brasil é um continente, um dos maiores países do planeta em termos de território, mas a coisa aqui é um país tão rico que com tanta imprudência, tanta safadeza, a gente não quebra total, mas o país não está bem, está sem rumo, o leme está perdido. Vamos ver o que acontece. Está na hora de dar um basta a uma série de situações no nosso país, lamentavelmente. Olha aqui, minha gente, ovos orgânicos são coisas de primeira grandeza, né? É saúde pura também, né? Então, ovos orgânicos, eles têm que ser, né, de galinhas que tenham um padrão na sua atividade de vida, né? Assim como um sistema que prioriza o bem-estar animal, galinhas criadas soltas, com acesso à pastagem e também alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Assim funciona o Sítio Gigante, né, que produz esses ovos orgânicos maravilhosos. Então, os cumprimentos aí à empresa, né, comandada pelo Eduardo Tartarotti Gigante, com esses ovos orgânicos que estão ganhando cada vez mais o mercado pela sua qualidade, sabor, evidentemente. Ovos orgânicos do Sítio Gigante. Muito bem. Estão falando aqui que você falou muito nos salários do Grêmio, mas que o seu Borré, o colombiano, que o Internacional foi buscar na Alemanha, passaram lá 10 dias negociando com os alemães lá para trazer o Borré. O Borré até hoje no Internacional, agora ele andou dando uma melhorada, mas esteve numa fase totalmente opaca, né, dentro também dos seus 2 milhões mensais, que é o que diz aí um torcedor colorado, que não dá para dizer que só lá no Grêmio se rasga dinheiro, que no Internacional se rasga dinheiro, que o Borré é um dos grandes salários lá no Esporte Clube Internacional. 2 milhões. Houve uma equiparação salarial com o Alan Patrick, agora no início do ano também, que pediu para receber o mesmo valor. Eu não acredito muito nesse tipo de quadro associativo em que o gestor ele não é remunerado, sinceramente. Essa história assim, abnegados, conselho...
lidando com altas quantias. Isso eu não estou falando sobre clube de futebol, estou falando sobre sociedade beneficente, hospitais do interior, né? Sociedade em que o sujeito tem que dar ali o seu tempo, né? O seu tempo profissional, a sua expertise, e que ele não recebe nada enquanto, sei lá, o CEO ou o gestor ali é bem assalariado e ele manda de cima para baixo, enfim. Então, eu volto a dizer, é a única profissão do mundo, né, é o jogador de futebol em que, se ele performar ou não performar, se ele jogar ou não jogar, se ele se pisar ou não se pisar, se ele contribuir com o time ou não, ele recebe a mesma coisa. Não existe nenhuma outra profissão. Inclusive, se pensar, não, mas todo desportista tem uma remuneração. Não. Tu recebe ali, por exemplo, o piloto de Fórmula 1. Ele é um banner cheio de marcas. Se ele começa a perder, a marca não vai se associar a ele. Ele vai ter menos patrocinador, ele, por conseguinte, ele vai ganhar menos, né? A escuderia maior não vai querer ele vai pegar uma escuderia de menor expressão. Ou seja, a performance, né? O atleta de alto rendimento, o profissional, né? Ele tem uma necessidade de um panorama de resultado com ganho. O único lugar do mundo em que não tem isso é o futebol. O futebol, se o sujeito jogar ou não jogar, é a mesma coisa, está sendo acreditado e sangrando as instituições, sangrando os clubes, né? Eu, sinceramente, duvido que algum dirigente saia de manhã cedo querendo fazer o mal do clube do coração, mas que há realmente uma imprevisibilidade, pensando num sucesso, fazendo um investimento, não prevendo, né, o futuro, não tendo ali uma proteção, né? Agora uma palavra muito tão compliance, né, de um projeto interno do clube. Infelizmente, os nossos clubes, tanto o Grêmio como o Internacional, estão muito atrás, né, dos clubes como Flamengo e Palmeiras. O que aconteceu nesse jogo na Arena, no último fim de semana, entre Grêmio e Flamengo, eu vou dizer uma coisa, é uma tristeza. Uma tristeza o que apresentou o Grêmio Porto Alegrense em campo, o tamanho do Grêmio, da história do Grêmio, e se o seu torcedor assistiu um jogo daqueles onde o Grêmio entrou numa roda, tomou um laço, tomou um vareio, tá? É um salão de baile. A Arena foi um salão de bailes do Flamengo carioca. Foi triste de assistir aquilo ali. Eles tomaram conta do campo do Grêmio, encurralaram o Grêmio. Saiu barato, que era para ser 5-0 para o Flamengo. E aí tem um dado que é muito preocupante nessa história. E é preocupante para eu que gosto de história e estatística, né? O Grêmio, até 2019, quando toma aquele 5-0, ele tinha uma larga vantagem, uma larga vantagem de vitória sobre o Flamengo. O Flamengo era freguês do Grêmio e tinha medo do Grêmio. Perdeu a final do Copa do Brasil, etc. E tal. O Grêmio virou assim, ele não virou freguês, ele virou vítima do Flamengo. A gente sabe que vai perder. Qualquer clube aqui de segunda, terceira divisão vem na Arena e enfrenta o Grêmio. Enfrenta. Bota o Grêmio na roda. Infelizmente, e eu lamento só assim, eu acho que as justificativas do vice-futebol, elas são, eu acho que a gente pode acolher, que é a questão, remodelação do time, nós estamos estruturando e tal. Só tem um detalhe. A dúvida que eu tenho é se o Luiz Castro não é um Quinteiros que fala português. É só isso. Essa é a minha dúvida. Se não é um sujeito que efetivamente não vai ter estofo de reorganizar e nós ali adiante teremos que fazer uma reestruturação de rota para não sofrer o rebaixamento. Não tenho dúvida que tem muita gente aí, o Grêmio se tivesse ganho estava em 7º. Está tudo amontoado ali. A questão é, se começar a perder ou se passar a Copa do Mundo no rebaixamento, eu tenho muito medo de nós suarmos a camiseta esse ano. O Grêmio gosta de brincar numa zona de rebaixamento e ser rebaixado. Não, é zoneiro. Gosta de uma farra que não é mole. O Internacional andava na zona aí, já subiu, está lá praticamente na metade da tabela, entende? Um jogo. A diferença realmente é mínima entre, né, na tabela, na pontuação. Mas tem os critérios, tá? Evidentemente, gol contra, saldos de gols, essa coisa toda aí, vitórias, empates, tudo isso aí modifica. E o Grêmio, lamentavelmente, está nessa situação
horrorosa, para não dizer muito triste. Eu vou falar aqui também, mais uma vez, em Parrilla del Sur, tá? Parrilla del Sur, quando eu digo Parrilla del Sur, eu digo assim, ó, um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. É o que é verdadeiro, um pedaço do Uruguai. Olha essa parrigeira, olha que coisa fantástica você chegando num restaurante, né? E assistindo isso aí, como é que fica o seu paladar. É uma coisa fantástica, né? A maior parrilha, a autêntica cozinha uruguaia, tá bom? Assados uruguaios, saborosos, tudo isso ali na Avenida Ali Lopes, 111. 111, olha aqui, minha gente, é um negócio fantástico. Telefone, dá uma ligada para lá agora e reserva a tua mesa, 3012-7878, né? Vai com os amigos, vai com a família, vale a pena. Olha, tem promoções lá também, hein? Tem promoções, olha aí, ó, tem promoções, ó, tá? Olha aqui, ó. A Parrilla del Sur oferece promoções diárias. Tem promoções como, por exemplo, segundas é tapa de quadril, terças tem o entrecô, quarta e sexta é assado de tira, quinta e sábado é entrecô especial, domingo de manhã já entra um tapa de quadril e à noite o entrecô. Isso é tudo coisa boa, sabor uruguaio aqui em Porto Alegre, né? Ali na Avenida Ney Lopes, 111, Petrópolis, minha gente, estacionamento cortesia, sabe lá o que é isso, minha gente? E aquele atendimento, né, extraordinário, uma turma simpática ali atendendo, né, é sensacional. Parrilla del Sur, um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul, a maior parrilla, autêntica cozinha uruguaia. Então te manda para lá, vai-te embora com teus amigos, com a família, né, faz uma baita reunião, cervejas importadas, vinhos maravilhosos, tá? Tudo de bom na Parrilla del Sur. É espetacular. As segundas, você já, 18h30, já pode estar chegando lá, tá? Nas terças e sábados pode chegando às 11h30, tá? E também nos domingos, 11h30 também, tá? Tudo isso é Parrilla del Sur. Muito bem. O pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. Vamos adiante. Temos aí 4 minutos para o nosso fechamento. Fala, Afonso. Não, é impressionante. O governo federal agora fez a anunciação aí do subsídio da gasolina por 2 meses aí, que pode variar de 0,4 a 0,45 centavos por litro aí na bomba, ultrapassando 89 centavos. Gente, 2027 se prepare. 2026 vai ser maravilhoso, vai ter todas as concessões possíveis e todo mundo vai nadar de braçado porque é ano eleitoral. Agora, 2027, nos preparemos, porque vai ter que se pagar o 2026. A herança do governo Lula ao longo desses 4 anos, no que se refere a onerar, né, a dívida pública, é muito grande. E ele vai fazer de tudo, sem dúvida nenhuma, de tudo para melhorar a sua capacidade e melhorar a sua visão perante o eleitorado. Muito bem. E aí, Eduardo Dornelles? Realmente vai ser difícil, tempos difíceis virão, com certeza. Vou aproveitar os últimos minutos para saudar, então, o plano diretor que foi aprovado em Porto Alegre, né? Em 2 aspectos muito interessantes. Um é o fachadismo, que são os imóveis tombados, principalmente no centro histórico e ali 4º distrito, que são imóveis que não se podia fazer nada com eles, né? Simplesmente. E o fachadismo permite, então, que se preserve a parte da fachada do imóvel e por dentro se construa um imóvel novo, moderno, né, que atenda os anseios da sociedade. E isso vai fazer com que Porto Alegre realmente evolua, principalmente nesses bairros aí, em relação a esses imóveis que estão há muitos anos aí trancados, empacados e não conseguem atender mais a função social da propriedade porque estão obsoletos, né? Então, para preservar a história do imóvel, se preserva a fachada. E tem alguns imóveis, alguns exemplos em Porto Alegre já que acontece isso, se preserva a fachada e por dentro se faz um imóvel novo, moderno, né? E outra situação interessante que aconteceu, acho que foi essa semana, que a Galeria do Rosário agora aprovou em assembleia a ocupação de uso misto. Então não vai ser mais só comercial, as salas comerciais... residência, então adequando, né? Isso, as salas comerciais poderão ser adaptadas para residências. É isso. A Galeria do Rosário estava com uma inadimplência de 20% ou 22%. E a ocupação também não era tão grande assim, tinha muita sala desocupada. E essa revitalização vai possibilitar uma melhor ocupação da Galeria do Rosário e, por que não, uma revitalização até ali da frequência das pessoas ali
naquela região. Eu saldo essas notícias porque eu acho que vai fazer muito bem para Porto Alegre essas mudanças. Olha aqui, minha gente, nós temos aí o Armazém Quatro Patas, né? Seu pet lá é muito bem tratado. É um negócio fantástico, né? Olha aqui, ó, tem cirurgias, tem internação, olha aqui, ó, clínica e cirurgia, tá? Tudo isso com o médico veterinário Oscar Dávila. Então, pet shop, clínica veterinária, tem banho e tosa, atendimento clínico, produtos e medicamentos, né? Tudo isso para seu pet, seus gatinhos, seus cachorrinhos, evidentemente, vacinas, farmácia veterinária, a internação, como eu falei, exames laboratoriais e as cirurgias, né? Eu quero fazer uma castração, enfim, qualquer atividade, né? No campo médico veterinário, evidentemente, o Armazém Quatro Patas. Onde é que fica? Na rua Domingos Crescêncio, 675. 675, telefone 3307-4004. 3307-4004. Clínica e cirurgia, medicina veterinária de Oscar Dávila. Tá? Então, garantia para o seu pet. Olha só que coisa linda aí. Que espetáculo, hein? Muito bem. Vamos adiante, então. Fechamento do nosso programa. Temos 30 segundos. Muito obrigado pelo satisfação. convite. Satisfação sempre vir aqui. Final de semana maravilhoso. Muito obrigado. Bornetti. Muito bem, vamos embora. Mais uma edição do nosso programa que se encerra. Vai e volte, né? Álcool e volante são inimigos mortais, tá bom? Então, seguindo aí o nosso programa de 33 anos, sempre ao vivo. Uma boa noite e até lá.